Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. A série Classe VIP tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. O canal Vigia das Pessoas tem o orgulho santo de ter comentado a Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse. Tá muito frio e nós fizemos essa proeza em apenas um ano. Nesse trimestre que acaba nesse mês, estamos estudando algumas nuances das profecias bíblicas. O autor Sam Monstra está nos levando pelo maravilhoso mundo da profecia. A partir do mês que vem, julho, estou com frio. A partir do mês que vem, julho, estudaremos Êxodo. Uau! Hoje, manhã de... Deixa eu ver aqui. Hoje é quinta-feira, peraí. Manhã de quinta-feira, dia 5 de junho. É isso mesmo. Eu explico. De fato, hoje é terça-feira, o dia que eu estou gravando esse vídeo. Mas você só me verá na quinta-feira, dia 5. É que eu já gravei uns vídeos antes. Porque eu não ando muito bem da saúde. Então se algum dia eu não puder vir gravar, então eu já tenho uns 2, 3 dias adiantados. Então hoje é terça-feira, mas você está me vendo na quinta-feira. Essa lição é da quinta-feira, 5 de junho. O juízo pré-advento. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual eu pertenço, eu não falo em nome da igreja, eu falo em nome de mim mesmo. Mas eu pertenço à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem algumas doutrinas extravagantes. Por favor, meus irmãos adventistas, não me julguem mal. Extravagantes porque elas vão além do que as pessoas normalmente vão. Parece até uma piada, mas não é. A doutrina mais extravagante dos adventistas, por incrível que pareça, é a guarda do sábado. Em um mundo de cristãos, em um mundo de pessoas que reconhecem Deus como Criador. Veja, a maioria dos cristãos não reconhece o sábado como o dia do Senhor. Pelo contrário, na maior nação cristã do mundo, evangélica, cristã eu acho que ainda é o Brasil. A Igreja Católica é a maior religião cristã do mundo. E o Brasil estava ostentando o título de maior país católico do mundo. Mas a maior nação cristã do mundo, protestante, qual seja a América, Estados Unidos da América, eles têm lá um consenso de que o dia do Senhor é o domingo. Existe uma aliança chamada Lord Day Alliance, criada lá em 1888 para defender
a guarda do domingo como o dia do Senhor. Isso aconteceu há 100 anos atrás e está acontecendo de novo. Eu comentei no vídeo anterior sobre isso. Então existe uma grande aliança nacional norte-americana para se implementar o dia do Senhor como o dia oficial de guarda das nações dos Estados Unidos da América do Norte. Só que o que eles chamam de dia do Senhor é domingo. Entendeu? Nós, os adventistas, chamamos de dia do Senhor o sábado. E estamos quase sozinhos nessa crença. Por isso que eu chamo extravagância. Por quê? No mundo caótico, no mundo sem noção, sem nada, sem moral, sem nada. Imagina você poder ir à missa ao domingo, ao culto, já é um luxo. Agora você querer ir à igreja cultuar seu Deus no sábado, aí já é uma extravagância. Das extravagâncias da igreja adventista do sétimo dia, que eu amo de paixão, está aqui o juízo pré-advento. Eu não sei se tem algum historiador famoso que acredita nisso, mas a igreja adventista acampa essa bandeira desde 1863, quando foi criada. Esse juízo investigativo, ou pré-advento, como diz a lição hoje, é o período do Yom Kippur. Sim, o Yom Kippur de Israel acontecia todo ano. Era a última festa anual. Guilherme Miller, estudando as profecias bíblicas, entendeu que o santuário seria purificado em 1844. Ele entendeu como santuário a terra. Então, para a terra ser purificada, Jesus teria que voltar em 1844. E ele pregou isso. E aí houve o grande movimento adventista de 1844. Jesus não voltou, os adventistas dispersaram e voltaram para suas igrejas, porque os adventistas não eram uma congregação organizada, não era um movimento separatista, não. Era um movimento que pregava com fervor a volta de Jesus. Então todas as denominações religiosas tinham aí os seus adventistas. Aí Jesus não veio, ficou todo mundo com cara de ué, voltaram para suas igrejas, alguns desistiram de religião, falaram, não, isso não é para mim não. Se tornaram os desigrejados. Quer mais saber de igreja? Mas houve um grupinho que ainda continuou estudando. Teve um homem muito sabidinho chamado Ian Edson. Aí ele teve um insight e falou, peraí, o santuário não é a terra, o santuário é o céu. Então está acontecendo alguma coisa no céu. O que está acontecendo? O santuário está sendo purificado. E como é que o santuário é purificado? Na terra era no dia da expiação. Então, como preparo para o dia da expiação, o povo tinha que confessar seus pecados. E aí existia o ritual do Yom Kippur, onde o sumo sacerdote pegava um cordeiro, eram bodes, 2 bodes, e aí escolhia um para Deus, outro para Azazel.
esse que ia ser escolhido para Deus, era morto e todo o pecado do povo era colocado ali sobre ele. Esse bode representava Jesus Cristo, livrando todos os pecadores de seus pecados. Isso era feito dia a dia, dia a dia. Mas no dia da expiação, o bode era morto e existia um ritual de limpeza do santuário. Todo o pecado que era confessado no santuário, confessado sobre o cordeiro e colocado sobre o santuário através da aspersão, nesse dia da expiação, da limpeza, o sacerdote retirava simbolicamente esses pecados e jogava sobre o bode que caiu para Azazel. Que pecados eram esses? Todos os pecados perdoados de todo o ano, agora era simbolicamente confessado sobre o bode vivo. E essa criatura era levada para o deserto. Entendeu? O bode de Azazel não participou da salvação, mas ele vai ter que arcar com as consequências. O bode de Azazel é simbólico. No último dia, quando o santuário do céu for purificado, todos os pecados confessados serão simbolicamente colocados no santuário. No dia da expiação final, no dia do Yom Kippur mundial, o santuário será limpo. Todos os pecados confessados sobre Jesus e que foram colocados simbolicamente no santuário celestial, agora serão retirados do santuário celestial e serão jogados sobre esse bode Azazel. Quem é esse bode Azazel? O próprio Camunhão. Então todos os pecados confessados. Por quê? Quem é o originador do pecado? Satanás. Então, no dia da limpeza, todos os pecados do santuário celestial serão jogados sobre Satanás. Entendeu? E aí ele vai ser jogado no deserto, onde vai ficar 1000 anos lá. E no final desses 1000 anos ele será destruído. Vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Em resumo, de modo bem simples, é isso, tá bom? Então quando você ouvir falar juízo pré-advento, escute isso. É o juízo que vem sobre o povo de Deus um pouquinho antes do advento de Jesus Cristo. E esse juízo pré-advento é mais uma doutrina extravagante da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Graças a Deus. É extravagante, mas é maravilhosa. Então, nós estamos vivendo o dia do pré-advento de Jesus. Então é um dia de expectação, entende? Então começou o julgamento. E o julgamento começa como? Pelos mortos. Sim. Então desde 1844 até hoje, os mortos estão sendo julgados. Estão sendo julgados, julgamento dos mortos. Seu destino está sendo selado. Os salvos, os pecados estão sendo jogados no santuário celestial. E os perdidos, os pecados estão ali nele, não confessaram, está nele mesmo. Aí agora com a volta de Jesus, ele vai fazer uma grande limpeza no santuário. Então, todos os pecados dos mortos salvos que foram colocados no santuário serão
jogado sobre Satanás, porque ele foi o originador desse grande pecado, de todos esses pecados. E isso vai acontecer na terceira volta de Jesus, lembra? Tem a segunda vinda de Jesus agora e depois tem a terceira. É nessa terceira que Satanás será subjugado. Eu já falei sobre isso no vídeo anterior. Ó, em resumo, de modo bem simples, como simples eu sou, é isso, tá bom? Eu falei assim para que você que nunca ouviu falar sobre isso, saiba mais ou menos o que o autor vai falar, ok? Então presta atenção, agora vamos ver o que ele vai falar. Se eu falei alguma besteira, você me perdoa e vai valer o que o autor está falando aqui, tá bom? Sigamos! Antes disso, se inscreva no canal, vai, compartilha, deu gostei ou não gostei? O YouTube tanto faz se você gostou ou não gostou. Mas se você falar não gostei, também tá valendo, ponto pra nós no canal. Ah, eu esqueci de falar, mas os adventistas do sétimo dia não tiraram isso da cabeça deles. Iron Edison não tirou isso da cabeça dele. Isso foi resultado de muito estudo, meditação e oração. Então, estudando Daniel 8,14, eles voltaram a Daniel 7, eles voltaram a Daniel 1, 2, 3, Daniel 2 da estátua. Então, meu amiguinho, é muita oração e estudo de a Bíblia e de Apocalipse. A igreja adventista do sétimo dia, eu falo sem medo de errar, é a maior estudiosa das profecias bíblicas. Não tem pra ninguém. Os adventistas são, como diz o padre aí, eu ouvi que ele disse, eu nem sei em que circunstância. O padre teria dito, os adventistas são massa, é massa. Então os adventistas é massa, isso mesmo, é legal demais, é da hora. Eu não sei em que contexto ele disse isso. Depois, se der coragem, vou ver o vídeo aí que eu vi, que foi indicado pelo YouTube, mas eu não sei se eu vou ver. Porque eu não tô dando muita bola pra essas coisas não, gente. Eu tô correndo de notícias. Já faz 2 anos que eu não vejo mais televisão. Que eu não vejo não, que eu não ligo. Então, streams, sério, eu nunca assisti mesmo, mas agora, nunca é muito tempo, mas eu assisti poucas séries, mas eu não via séries novas. Quando eu via séries, eu só via séries que eu já tinha visto em algum momento. Por quê? Eu não queria ficar amarrado nela como a gente ficava antigamente nas novelas. Deus me livre. Então eu via séries antigas que eu já assistia, que eu já sei o final, só pra me distrair. Mas agora, de 2 anos pra cá, eu não tenho mais ligado a TV, não tenho visto mais nada. Tenho perdido alguma coisa boa, mas graças a Deus perdi muito lixo. A descrição do juízo encontrada em Daniel 7 apresenta um vislumbre por trás do véu. Uma oportunidade inspiradora de ver como Deus está resolvendo o problema do pecado enquanto redime os que desejam viver em aliança com Ele. Ó, a introdução da lição do autor foi assim. Ele está imaginando que os estudantes dessa lição já sabem do que ele está falando. Mas como eu estou aqui no monte da internet, eu preciso entender que muita gente aqui não sabe do que ele está falando. Quando ele fala, ergueu o véu. Então eu vou explicar para você, tá bom? Ele está falando do ritual do santuário. Então quando Daniel 7 fala de um santuário no céu, ele está fazendo uma analogia com o santuário terrestre. Então, para você saber do santuário, meu amigo, o mês que vem a gente vai estudar sobre isso, Êxodo.
Então leia Êxodo. O santuário foi criado para Deus morar aqui na terra. E esse ritual na terra, ele é meio simbólico do que acontece no céu. Há um santuário no céu, diz Hebreus. Há um santuário no céu, diz João 4:5. Há um santuário no céu, diz Ezequiel, diz Isaías, diz Daniel. Ponto. Leia a descrição do juízo investigativo em Daniel 7:9, Daniel 10, Daniel 13, Daniel 7, verso 9, 10, 13, 14, 22, 26 e 27. Qual é o foco desse juízo? Toma juízo, menino. Você vai perceber que o foco ali é o santuário. E o santuário não é o santuário da terra. Qual é o veredito dado no fim do processo? O que isso nos diz sobre o plano da salvação de Deus? Bom dia, cavaleiro. Como eu já estou ouvindo sobre o santuário do céu já há muito tempo, para mais de 30 anos, 35 talvez, quase 40. Então eu sei o que o autor está dizendo. Para você que ainda tem dúvida, há um santuário no céu, leia Hebreus. Há um santuário no céu, leia Êxodo, que ele fala. Faça como você está vendo o modelo que eu estou te mostrando. Esse modelo que ele está mostrando é o modelo que tem no céu. A Bíblia destaca que a raça humana é julgada pelo Senhor. Deus há de trazer a juízo todas as obras. Então há um juízo, haverá juízo. Eclesiastes 12:14. Paulo nos lembra que não devemos julgar uns aos outros, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Romanos 14:10. Deus não precisa de registros para saber quem está salvo ou quem está perdido, ele já sabe. Abriram-se os livros, então por que ele registra? Dá um pausa, responde lá nos comentários. Se Deus não precisa de registrar, por que ele registra? Porque uma hora que nós estamos mortos, o julgamento é instantâneo. Sim! Quando a gente fecha o olho, ponto, já estamos julgados, condenados, absorvidos. Mas por que precisa ter um ritual? Por que você acha? Agora eu vou dar a resposta e você vai ouvir a minha e depois nós vamos ouvir a resposta do autor para ver se bate. Deus registra para que não haja dúvida, para que não haja questionamentos, como aquele que houve no pé da árvore. Deus está te privando, desculpa, tá? Deus está te privando do conhecimento. Deus não é justo, por isso Deus escreve. Vamos ver o que o autor falou? O que você achou? Conta aí nos comentários. Mas as criaturas de Deus têm perguntas. Satanás perguntou, por quê? Deus não quer que você come dessa árvore, por quê? Vocês serão mais sabidinhos. Então por isso Deus escreve. Por isso Deus julga seu povo e ele escreve.
Inclusive, os anjos que têm examinado o plano da salvação ao longo do tempo. 1 Pedro 1,12. Eles testemunharam a rebelião de Satanás e viram 1/3 dos anjos sendo expulsos do céu. Apocalipse 12:4. Houve guerra no céu, Miguel e seus anjos. Lutou contra Satanás e seus anjos. Ai, que soneira, desculpa. E eu dormi a noite inteira. Das 7 da noite, das 8 da noite, até as 3 da manhã. E agora Deus traz os seres humanos à sua presença. Ele abre os livros e permite que o seu povo veja tudo. Então Deus escreve para que seu povo veja. Lembra da cena dos salvos? Apocalipse 14. E João vê uma grande multidão e uma multidão maior. Uma multidão maior, uma multidão grande. A multidão maior está salva, a multidão grande está perdida. Ele vê uma pequena multidão de 144 mil salvos. Ele vê muitos anjos e ele vê um grupo de 24 anciãos, todos salvos. Essa cena está acontecendo na terra. Mas sempre que eu penso nessa cena, eu imagino essa cena no céu. Toda essa gente no céu ali, no grande tribunal de Deus. Tanto os salvos como os perdidos estão vendo porque foram salvos e porque foram perdidos. Deus é justo, Ele mostra tudo o que você precisa para se convencer de que Deus é certo. Deus é justo quando Ele manda matar. Deus é justo quando Ele manda preservar. Deus não foi injusto quando mandou matar todos os cananitas. Deus não foi injusto quando condenou Saul por ter preservado o rei daquela cidade lá, nem lembro mais o nome da cidade. Deus é justo, por isso Ele anota tudo no céu. Deus não precisa de burocracia, mas Ele usa. Eu pessoalmente odeio a burocracia. Em 1987 tivemos um concurso na empresa que eu trabalhava, chamava Campanha de Desburocratização. E aí os funcionários tinham que dar opiniões e ideias. Eu fui premiado. Na minha cidade eu fui premiado. Gostaram da minha ideia. Eu guardo até hoje esse prêmio. Se você quiser saber, se quiser um vídeo só sobre isso, eu vou fazer um vídeo e mostrar esse prêmio, se eu achar ele ainda nas minhas gavetas lá perdido. E a minha ideia foi essa: dê autonomia aos gerentes, que eles tenham liberdade para arrazoar com o grupo, para tomar as decisões, para que não tenha que ficar escrevendo tudo em papel em 10 vias e mandar para as 10 filiais. Desculpa. Gente, eu odeio a burocracia e eu estou mergulhado nela. Ai, que horror! Hoje, 40 anos depois disso, eu trabalho numa empresa extremamente burocratizada. Você não pode dar um peido, desculpa, sem ter que assinar um papel. Só para exemplificar para você, tá bom? Como que a burocratização
Tá acabando com a liberdade, com a criatividade. Tá acabando com a autoridade. Bom dia, cavaleiro. Vai com Deus. Ó, veja, veja, veja. Só pra citar, hein? Eu me formei pedagogo no ano 2000, na primeira década do milênio, do 7º milênio. Ah, graças a Deus! Vou falar uma coisa pra você, viu? Granja Viana é o bairro mais rico aqui da cidade de São Paulo. A Granja Viana, ela é anterior ao Alphaville, que acho que hoje suplantou a Granja Viana. Eu sou o primeiro pedagogo formado na Granja Viana. Não é muita bosta, não é muita coisa não, mas é legal, né? Porque tem uma faculdade de pedagogia na Granja Viana. Eu sou da 2ª turma, só que da primeira turma, me parece que eles não se formaram. Parece que na primeira turma não tinha nenhum homem. E aí na 2ª turma, se formaram 3 homens. Eu, um menino que chamava Alan, parece. E outro menino que chamava Rodrigo. Saudações, meus irmãos. Ah, tá. Eu divago tanto que até esqueço o que estou falando. Eu estava falando do vexame que é a burocratização. O excesso de exigência, sabe? E o Estado adora burocratizar. Eles criam dificuldades para vender facilidades. Por isso estão nessa grande M nacional. Então chegou a época da gente fazer o estágio. O pedagogo naquela época não era remunerado. Eu acho que até hoje, eu não sei como é que é. Você que faz pedagogia, conta aí. Eles estão remunerando os estagiários de pedagogia? Na minha época, não. Só que na minha época, para participar do estágio, você ia na escola de seu interesse, se inscrevia e já começava a estagiar, se o diretor autorizasse. Inclusive, se o diretor... você poderia também pedir emprego. As escolas tinham autonomia para dar emprego aos pedagogos do primeiro ano de pedagogia. Meus colegas todos foram trabalhar. Eu não fui, porque eu já trabalhava numa empresa e não fui. Agora, 40 anos depois, se você estiver fazendo pedagogia e quiser estagiar na escola que eu trabalho, você não pode ir lá falar com o diretor, porque a autonomia foi pro beleléu. Agora você precisa ir na Secretaria da Educação, fazer um protocolo, fazer um pedido, blá, 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 burocracia. Eu odeio a burocracia. Um pouco de ódio é importante. Mas esse excesso de peso que o Estado faz. Outra coisa que eu odeio, cartório. Você tem que ter 3 vias autenticadas, blá, 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 blá. Quando eu comprei a minha casa, eu comprei a minha casa, a minha primeira casa, ela... Aqui a gente chama de área livre, não sei como é que você chama aí. Então não tem documentos oficiais. Mas era costume, quando o comprador
fechava o negócio, ele ia no cartório e carimbava documentos, 3 dias, tudo autenticado. Eu falei, não quero nada disso! Tudo que eu preciso é de 3 testemunhas. Ponto, não quero mais nada. E aí eu carimbei ali os negócios, carimbei não, assinei. E pronto! Depois eu vendi a casa. Eu nem fiz documento. Acho que eu fiz, mas não entreguei. Tá lá. Tá na mão de Deus. É isso. Vamos voltar aqui para a edição. Desculpa da demora. Os anjos testemunharam a rebelião de Satanás e viram 1/3 de anjos sendo expulsos do céu. E agora Deus traz os seres humanos à sua presença. Ele abre os livros e permite que seu povo veja tudo. A história da súplica de Abraão por Sodoma e Gomorra, que é um tipo de juízo, apresenta algumas ideias importantes sobre o juízo. Os pecados de Sodoma estavam evidentemente sendo investigados. Tinha uma comissão de investigação. Deus mencionou que o pecado da cidade lhe dera uma reputação tal que o clamor contra ela era grande, Gênesis 18:20. Mas não foram apenas Sodoma e Gomorra que foram investigadas. Antes de sua destruição, Deus também deu a Abraão a oportunidade de examinar se ele estava agindo de forma justa ao destruir os ímpios. Deus permitiu que Abraão questionasse ele. E Abraão começou a questionar: Senhor, o senhor acha certo isso, matar a cidade inteira? E se tiver 50 justos lá? Não vou matar a cidade. Se tiver 45, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. Em resumo, Deus falou a Abraão: eu estou destruindo a cidade porque ela precisa ser destruída. Se tivesse um justo lá na cidade, eu a pouparia por amor desse único justo. Lá não tem um justo, não tem um justo, não tem um justo. Nem o pobre sobrinho de Abraão era justo. Deus salvou Ló por amor a Abraão. Isso aí é o que eu estou pensando, tá bom, gente? A Bíblia diz que Ló era justo. Estou sendo radical. A Bíblia destaca... Não, peraí. Entretanto, quem aparece em meio ao juízo celestial de Daniel 7 é o Filho do Homem, Jesus Cristo, Daniel 7:13, Mateus 20:28. A presença do Filho do Homem é a única razão pela qual esse juízo é a favor dos santos dos Altíssimos. Entendeu por que eu falei que Ló não era justo? Porque não há um justo sequer. A justiça que será nos feita, será feita não porque nós somos justos. A justiça foi feita não porque Ló era justo, não porque Abraão era justo, mas porque Jesus Cristo é justo. É a justiça de Jesus Cristo que nos será imputada. Daniel 7:22. É somente a perfeita justiça de Cristo que nos leva, seu povo,
que leva seu povo a ser aprovado no juízo. Tá vendo? Ele confirmou o que eu tô falando. Não há um justo sequer. Esteja você em Babilônia, ou esteja você no meio do povo de Deus. Aliás, Deus fala que a maior parte do povo de Deus ainda está em Babilônia. Tanto é que Apocalipse 18 fala: saí dela, povo meu. Sai de Babilônia e serão salvos, você e sua casa, por amor de meu servo Jesus. Muito obrigado pela fineza da sua companhia. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Bom dia, cavaleiro. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê não pouca, mas muita paz. Dia a dia, todos os momentos.